Eu sou o Rafael, psicólogo, e existem muitas coisas que estão fora do nosso controle, mas as que estão no nosso controle definem nossa vida. Hoje a reflexão é sobre Mesh Burning Dead. Tem spoiler de toda a primeira temporada do anime de Mesh. Vamos lá. Eu creio que a comédia é o objetivo do anime de Mesh, e de fato é bem engraçado. Porém, mais do que isso, o anime também traz alguns temas bem interessantes. Como sempre, eu vou abordar alguns temas cerebrais e de comportamento humano sobre o anime. A base do anime é: sem sacrifício não há recompensa. Essa é uma frase dita pelo Mesh, que não damos tanta atenção assim quando o personagem cita, mas depois vemos como isso faz parte totalmente da identidade desse maravilhoso personagem. Viés discriminatório, confiança e musculação. Essas são as dinâmicas principais desse anime. Mesh é uma mistura de Harry Potter e One Punch Man, então além dele trazer esse tema de viés de discriminação, ele também fala sobre nossa busca por objetivos e como isso pode definir boa parte de nossa vida. Uma das coisas que mais paralisam as pessoas em geral é a constante vigilância por ter que se preocupar sobre o que os outros estão pensando delas. E a timidez vem disso, vem do medo do julgamento dos outros sobre você. E às vezes não fazemos muita coisa justamente por isso, por esse medo. E essa situação o Mesh não se identifica, porque ele não se preocupa muito com a visão dos outros sobre ele. Ele é um personagem que não coloca nenhum obstáculo nos próprios objetivos, mesmo que claramente ele tenha um obstáculo gigantesco que as outras pessoas acabam não tendo no anime. Mesh é quieto e inabalável, parece ter muito pouca preocupação com tudo, e isso promove uma liberdade gigante nesse personagem, uma liberdade que eu diria que poucas pessoas têm. Então a história de Mesh também é um pouco parecida com o de Midori de Boku no Hero. Os dois são diferentes da maioria. Ele vive em um mundo onde as pessoas voam em vassouras, levitam objetos, criam coisas de forma natural, e ele é o contrário, não tem poderes, enquanto todos os outros têm magia. E a magia no anime é vista como uma espécie de dádiva divina. Então a diferença dos poderes entre as pessoas também meio que mostra o tanto que aquela pessoa foi agraciada por Deus. O que de certa forma cria uma diferenciação, cria um sentimento de nós e eles. De um lado estão aqueles abençoados por Deus e do outro lado os que não estão. O que levaria o Mesh, desde que nasceu, a ser rejeitado ou excluído de alguma forma, ou propenso a ter isso. O que levou o seu avô a treinar apenas o físico do garoto, colocando ele para fazer musculação. E isso se tornou a identidade do Mesh. Era uma forma do seu avô tentar driblar esse fator de discriminação, que o Mesh sofreria simplesmente por ser diferente. Nosso cérebro tem uma tendência inconsciente e automática de discriminar de alguma forma aqueles diferentes da gente, principalmente quando você separa grupos por diferenças, quando coloca uma espécie de hierarquia. Isso acontece no anime. O pesquisador Carsten Dedru, em um estudo, separou voluntários do sexo masculino em 2 times. Cada indivíduo decidia quanto de seu dinheiro iria depositar em um pote compartilhado por todos os membros da equipe. E como de costume, a ocitocina aumenta a generosidade dos candidatos, os voluntários do estudo. Só que isso acontecia ao contrário quando era alguém do time adversário. Quando as apostas financeiras eram altas, levando os indivíduos a ficarem mais motivados, a ocitocina os tornou mais propensos a fazer com que alguém apunhalasse o rival pelas costas de forma preventiva, ou seja, trapaceando contra um rival. Portanto, a ocitocina o torna mais pró-social com relação a pessoas iguais a você, ou seja, seus colegas de time, sua sociedade, seu país, pessoas similares a você. Porém, ela é responsável também por tornar mais detestável os outros que representam uma ameaça, mesmo uma ameaça percebida, uma ameaça que não é real. Como destacado pelo pesquisador Carsten Dedru, talvez a ocitocina tenha evoluído para aumentar a competência social que nos torna mais hábeis para identificar quem é um de nós. E como cita um dos pesquisadores que eu mais admiro, Robert Sapolsky, a ocitocina faz a gente ser compassivo, mas com alguém como um de nós. Basicamente é fácil ser empático por quem está ao seu lado e se parece com você. Difícil mesmo é fazer isso com alguém muito diferente e que esteja do outro lado. E no anime fica muito visível porque as pessoas que têm magia têm uma marca no rosto. Mesh não tem essa marca. No caso, fica evidente para os outros que ele não consegue usar magia. E com isso ele se torna diferente de uma maneira bem mais fácil e visível para as outras pessoas. A falta de magia nesse mundo é considerado uma grande maldição. É como se quem não tem magia não pudesse ter direito. As pessoas que não têm magia podem ser tratadas como se não tivessem direito de viver. Quando as pessoas descobrem que ele não pode usar magia, que ele no caso é diferente, sua única saída seria entrar justamente em uma escola de magia, em um local onde ele seria o diferente. Porém, o Mesh, como acontece em outras situações do anime, não se omite. Ele aceita o desafio de uma maneira bem
fácil até. E essa é uma característica forte no personagem. Ele tem uma confiança inabalável em si mesmo, às vezes até mesmo uma falta de noção. Sua confiança é absurda, mesmo ele não tendo poderes inatos. Mashal não parece conviver com aquela voz interna que muitos de nós temos, dizendo as coisas mais cruéis que faz com que não lutemos por alguns objetivos específicos. Além disso, Mashal é um personagem bem sincero e direto em suas palavras. Na verdade, ele é bem distraído também, porém apenas uma aparente distração, pois quando ele precisa de fato fazer algo, ele não se omite, ele toma as ações para cumprir os objetivos. Seu avô sempre privou ele de ir até a cidade, pois não queria que seu neto fosse julgado ou discriminado. E esse poderia ser o grande motivo do Mesh ter uma enorme dificuldade de entender algumas pessoas, ou entender algumas questões sociais básicas, como comer profiteroles na frente de todo mundo. E isso acabou gerando nele uma enorme habilidade de não se importar com a visão dos outros sobre ele, ao custo também de ter minado muitas habilidades sociais que ele não tem. O pensador Amigorin fala em um estudo sobre os efeitos de curto prazo da influência social na tomada de decisão. Se a nossa escolha coincide com o ponto de vista das pessoas que são importantes para nós, essa decisão é reforçada nos centros de prazer do cérebro, envolvidos no sistema dopaminérgico responsável pela aprendizagem, assim como a atividade motora e muitas outras funções. Por outro lado, em caso de desacordo com outras pessoas, o cérebro sinaliza que um erro foi cometido, e aí ele desencadeia a conformidade, que seria se adequar ao grupo, adequar a massa. Assim, as opiniões dos outros não só influenciam o nosso comportamento, mas também provocam mudanças a longo prazo, na forma como o nosso cérebro funciona. O cérebro não apenas se adapta rapidamente às opiniões dos outros, mas também começa a perceber as informações através dos olhos da maioria, a fim de evitar conflitos sociais no futuro. O que você pode fazer é amenizar isso, amenizar o impacto que as outras pessoas têm sobre você. Se você prestar muita atenção em tudo que os outros pensam de ti, existe uma grande chance de você se paralisar e evitar fazer muita coisa que é importante para sua vida. Como observou o filósofo estoico Marco Aurélio há quase 2000 anos, todos nós nos amamos mais do que as outras pessoas, mas nos preocupamos mais com a opinião delas do que com a nossa. Sejam elas de amigos, estranhos ou inimigos. O ponto é que algumas pessoas são mais vulneráveis à influência dos outros, que não é o caso do Mesh, que pouco se importa. Ele simplesmente procura fazer o que ele quer fazer. Parece simples, não é? Mas creio que muitos de nós, inclusive eu, evita fazer muitas coisas por causa da opinião alheia. O humor do Mesh não é muito afetado pela visão dos outros. E uma coisa que pode muito bem contribuir para esse humor dele é a musculação. Os humanos nascem no mundo com uma predisposição biológica para se sentir bem após fazer exercício. Nossos cérebros são tão preferencialmente projetados para a atividade física que desenvolvemos circuitos de recompensa e prazer por fazê-los. A nossa evolução construiu circuitos para recompensar quando fazemos atividades físicas. A dopamina, um dos principais neurotransmissores associados ao prazer e à recompensa, por exemplo, é fortemente ativada pelo movimento físico e pelo exercício. E no caso do Mashal, ele é recompensado absurdamente. Ele faz exercício em qualquer lugar. Talvez sem perceber, você já tenha visto essa disposição biológica entre as crianças pequenas, cuja tendência inata é de escalar, brincar, se contorcer e ficar quase que inquieto o tempo todo. O cérebro dessas crianças são quimicamente programados para amar movimento. E com isso o exercício físico pode agir diretamente no manejo do estresse, como poderia estar acontecendo com o Mesh. O cortisol é um dos hormônios do estresse do corpo, liberado como parte do reflexo de lutar ou fugir. Ele desliga funções menos críticas como reprodução e imunidade para se concentrar no combate a uma ameaça percebida. Isso seria muito útil se você estivesse sob a mira de uma faca. No entanto, não é o ideal quando se vive no mundo moderno, onde o estresse está em toda parte. O exercício é percebido pelo organismo como uma forma de estresse e inicialmente estimula a liberação de cortisol. No entanto, quanto mais seu condicionamento físico melhora, melhor seu corpo se torna para lidar com o estresse físico. Isso significa que menos cortisol será liberado durante o exercício e, mais importante, em resposta a estressores emocionais ou psicológicos. Ou seja, talvez o Mesh seja extremamente calmo e tranquilo, muito por causa dos exercícios físicos diários que ele pratica. Ele está sendo inundado por vários neurotransmissores que causam uma enorme sensação de bem-estar nele, tornando ele cada vez menos vulnerável ao estresse. Levando tudo isso em conta, Mesh está enfrentando todas as possibilidades contra ele. Por isso que, apesar de ser um anime de comédia, é um anime bastante motivador também, tanto para fazer exercício quanto para agir da forma que você quer agir. Por isso o Mesh precisa tanto de motivação e disciplina. Tudo isso para superar tudo. Superar seu destino e o acaso. Acaso esse que está sempre muito presente em nossas vidas. Não escolhemos como iremos nascer. Às vezes você tem algo que é diferente dos outros e com isso acaba se sentindo inferior. Mas a realidade é que muitas coisas não podemos mudar. A grande ideia é de que, como o acaso efetivamente participa de nosso destino, um dos importantes fatores que levam ao sucesso dos nossos objetivos está sob o nosso controle. Pode ser o número de vezes que tentamos rebater uma bola,
o número de vezes que nos arriscamos, o número de oportunidades que aproveitamos. Eu costumo lembrar daquele famoso ditado que diz que mesmo uma moeda viciada a cair no lado errado, em algum momento ela vai cair no lado certo. Nas palavras de Thomas Watson, o pioneiro da IBM, se você quiser ser bem-sucedido, duplique sua taxa de fracasso. Quanto mais você tentar, mais chance você tem de conseguir o que você quer. Se o Mashal desiste ali no começo, ou acaba não se segurando um pouco pelo medo de ser excluído por não ter poderes mágicos, ele sairia e não se veria depois atingindo alguns objetivos importantes. Todo mundo já duvidaria dele pelo simples fato de ele não ter uma marca no rosto. Então as pessoas já subestimariam ele. Então o que ele tinha a perder? Para mim, essa é a grande mensagem desse divertido e reflexivo anime. O Mesh não tem um grande objetivo de vida. Ele só queria ver uma vida em paz com seu avô. E ele não ia deixar que outras pessoas impedissem ele de ter isso. Focar no que você pode fazer e no que está ao seu alcance é sempre nossa melhor alternativa. Como o Mesh que não podia usar magia e ficou extremamente forte fisicamente, a ponto de parecer que ele de fato usa magia. A famosa magia dos bíceps. Ele tirou a diferença para os outros focando no que ele podia fazer. E chega um ponto ali onde os outros começam a valorizar quem ele era. Algo que era impossível de imaginar para alguém que não tem poderes. Ele acabou trilhando e pavimentando o seu próprio caminho. Ele usou o que era diferente nele como vantagem, mostrando que aquilo que te diferencia dos outros pode também ser sua maior força. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.